Bom dia, boa tarde, boa noite. Neste ano, o canal Imparável completará 7 anos de existência. Ao longo desse tempo, foram mais de 300 entrevistas conduzidas. Vou confessar a você que geralmente eu não fico nervoso, mas hoje eu estou um pouquinho, porque eu estou aqui com a convidada, que eu posso dizer a mais especial que já recebemos aqui no nosso canal. Ela é alicerce na minha formação pessoal, profissional, de valores, educacional. Foi minha primeira professora, me ensinou o valor da educação, a paixão pela leitura, pelo trabalho. Ela é uma inspiração para todos nós da família e um exemplo de também reinvenção. Ela se reinventou em uma outra etapa de sua carreira. Hoje, aos 60 anos, tomou posse como consultora legislativa do Distrito Federal, cargo que ela sonhava em ocupar porque gosta muito da carreira de direitos humanos, é professora universitária, autora de obras, mãe, avó dos meus filhos e também esposa do meu pai. É claro, então, que estou aqui com a minha mãe, a Ivonete Grangeiro, que vai contar um pouco da sua história, desse recomeço no mundo dos concursos, do qual ela ficou fora por mais de 20 anos, ou por quase 20 anos, depois decidiu retomar e conseguiu a aprovação em um cargo tão disputado, tão difícil, que serve de exemplo para você, que às vezes pensa que é tarde para recomeçar ou que não dá para se reinventar na sua carreira profissional. Mãe, seja muito bem-vinda. Muito bom estar aqui com você hoje. Muito obrigada, eu fiquei emocionada aqui com a fala do Gabriel. Muito obrigada por nos receber. Estou muito feliz de estar aqui, de contar minha história, uma história de luta, de dificuldades, de muitas superações. Falando em luta, você me contou já algumas vezes, né, que na sua infância você caminhava carregando águas na cabeça, morou numa favela aqui grande, Em nos Brasília, arredores aqui do Distrito Federal, numa época que ainda não havia toda a estrutura que hoje tem. Como é que foi a sua infância e quais memórias você carrega dessa época? A minha infância foi bastante pobre. Nós morávamos nasci aqui em Brasília, meus pais são do Nordeste, meu pai já faleceu, e nós morávamos numa invasão chamada IAPI, e depois houve um incômodo no regime militar de transferir essa invasão para um local mais distante, porque a, a localização da favela era muito próxima ao aeroporto, e aí quando as autoridades internacionais, ou até mesmo as autoridades nacionais visitavam Brasília, passavam pela invasão. E aí surgiu a Ceilândia, e descobri que depois Ceilândia significa o CEIA, Campanha de Erradicação de Invasões, e Lândia, terra. E aí fomos mandados para lá, sem qualquer tipo de estrutura, sem água, sem energia elétrica, sem escolas, sem hospitais. Me lembro de meu pai matar cobras pequenas, não venenosas, e fomos jogados e não tínhamos água, e o que nós fazíamos? Íamos buscar água, eu e meus irmãos, com a lata d'água na cabeça, aquela música mesmo, lata d'água na cabeça. Então eu tinha 7, 8 anos e tinha que fazer esse serviço todos os dias, porque era a água do dia para a família toda. Então eram mais ou menos 3 latas de água para cozinhar, tomar banho, mais ou menos, né? E sobreviver aquele dia. No outro dia, nós recomeçávamos a mesma jornada de buscar água, porque água é vida, né? Então, na Ceilândia posso dizer que eu comecei a minha vida na Ceilândia efetivamente, e lá eu estudei em escolas públicas, sempre fui boa aluna, exemplar em todas as matérias e gostava muito de ler, ficava amiga das bibliotecárias das escolas, e aí no período de férias, como nós não tínhamos dinheiro para viajar, eu ficava lendo os livros, era uma viagem através dos livros. E isso foi muito bom para mim, porque desenvolveu o meu vocabulário, a minha visão de mundo, e me esclareceu, abriu os olhos que a educação era fundamental para superar a pobreza que nós vivíamos. Tanto é que meus pais também, apesar de eles eram semi-analfabetos, mal sabiam ler e escrever, mas tinham consciência da importância da educação.
E foi por meio deles e pelo incentivo deles também que nós corremos atrás e eu cheguei aonde eu cheguei. Qual era a profissão dos seus pais? Minha mãe era dona de casa e meu pai, ele era carpinteiro, veio ajudar a construir Brasília. E em certo dia, numa obra, ele era um homem muito alto, mais de 1,90 m e forte. Certo dia, ele trabalhando no telhado de um prédio e passou um grupo de policiais e perguntou para ele se ele queria ser policial. Aí ele falou: claro que eu quero ser policial. Naquela época não havia concurso, assim, de uma forma muito sistemática. E aí criou-se, já existia o Grupo Especial de Brasília, GEB. E aí eles incorporaram vários homens na polícia. E meu pai foi selecionado para trabalhar na penitenciária. Meu pai trabalhava com presos e para ele foi bom porque aumentou o salário para todos nós, né, para nossa família, porque aumentou a renda da família. Minha mãe não podia trabalhar porque éramos 4 filhos pequenos e ele tinha um bom relacionamento com os detentos. Tanto é que na época de Natal, Dia das Crianças ou Páscoa, a gente sempre recebia presentes deles. A gente não tinha, meu pai não tinha condições de comprar ovo de Páscoa, por exemplo. Eu lembro que o primeiro ovo de Páscoa que eu ganhei, eu tinha 9 anos de idade. E foi uma sensação que eu distribuí para todos os meninos que eu pudesse distribuir entre os irmãos e os coleguinhas da rua. Mas esses presentes eram muito importantes para nós. Eu tenho uma boa recordação desses detentos que colaboraram também com o meu crescimento, com o crescimento da minha família, com a nossa felicidade, né, de ter recebido presentes. Eram tempos muito diferentes. Na época, os agentes penitenciários, hoje policiais penais, ganhavam mal, né? Não Coisa de ganhavam tão uns... bem, mas a polícia naquela época, acho que todo mundo ganhava a mesma coisa, quem era da GEB. E aí depois, com o surgimento da Constituição, de 1988, eles foram incorporados numa carreira especial para a Polícia Civil. E essa carreira praticamente não existe mais, porque as pessoas já morreram, já partiram, né? Como é que era e é com sua mãe e minha avó, o seu relacionamento com seus pais? O relacionamento com a minha mãe sempre foi muito bom. A minha mãe sempre foi uma mãe muito amorosa, muito presente. E é uma mulher muito guerreira que nos ajudou muito e nos defendia contra a violência que nós sofríamos do meu pai. Meu pai era um homem muito violento. Ele batia mesmo na época. Eu costumo dizer que se meu pai fosse vivo e eu fosse criança hoje e ele agisse como ele fazia conosco hoje, ele estaria na cadeia, porque ele era muito, muito agressivo conosco. E comigo menos, porque como eu era a melhor estudante, a melhor aluna da turma e recebia elogios, ele acabava sendo menos rigoroso comigo. Mas eu apanhei muito também, porque era um pouco arteira e gostava de brincar na rua. Então, me lembro de muitas surras dele. Meus irmãos sofreram mais, principalmente os meninos, o João e o Renato. As meninas sofreram um pouco menos. Como que foi depois que você se formou do ensino médio? Como eu estudei em escola pública, na época, a única saída para menina pobre era estudar em escola normal. Então, porque fazia o concurso da rede oficial e já tinha um emprego bom. Na época, falava-se que quem casasse com uma professora estava dando o golpe de baú, porque naquela época o professor no Distrito Federal ganhava bem. E aí eu fui para o ensino médio na escola normal de Ceilândia, o ensino normal lá, fui também considerada a melhor aluna. Posteriormente fiz a concurso para a rede oficial, extinta Fundação Educacional, e fui lotada numa escola no PSU. Um ano depois, a diretora da escola normal me chamou para trabalhar na escola normal. E fui trabalhar lá. E lá também fiz o curso concomitantemente, eu fiz o curso de pedagogia na UDF, e à noite trabalhava o dia todo em sala de aula, alfabetizando crianças, e depois eu ia para a universidade à noite para cursar pedagogia. Por que pedagogia? Porque pedagogia na época
sempre dava a possibilidade de você ter ascensão na carreira, sair de classe A para classe C, que na época era assim a distribuição dos cargos na Fundação Educacional. E aí, logo quando eu concluí, eu tive essa ascensão e comecei a ganhar bem melhor, né? Foi quando a vida melhorou um pouco mais. Era perigoso voltar para casa tarde da noite, fazendo faculdade, uma mulher jovem, 18, 19 anos. É muito perigoso, inclusive na Ceilândia, né? Quando eu era pequena, tinha um personagem aqui no DF chamado Marogênio, depois ele foi assassinado. E ele gostava muito de contar as histórias de violência da Ceilândia. E a gente ouvia e sabia dessas histórias, mas a vida tinha que continuar, né? Mas nunca sofri, Deus me protegeu sempre, nunca tive qualquer tipo de abordagem violenta. Chegava em casa meia-noite e no outro dia, às 6 da manhã, eu estava acordada porque eu precisava trabalhar. Entrava na escola às 7h30. Aí você se tornou professora, classe A, né? Isso. E melhorou um pouco a renda, depois se casou com meu pai, pouco tempo depois teve filhos e decidiu mudar os rumos dessa área de magistério. Sim, o sonho de professora, na verdade, eu digo que criança pobre, e principalmente na minha época, não tinha escolha, né? Você seguia o ritmo da vida. Então, fui para a escola normal, fiz o curso de pedagogia, porque era o que me dava dinheiro imediatamente. Mas o meu sonho sempre foi fazer direito. E aí, com os meninos pequenos, o Gabriel e o Matheus pequenos, eu fiz vestibular, passei e fui cursar o direito. E aí a vida começou a melhorar também, profissionalmente para o meu marido, eu consegui pedir uma licença da Fundação Educacional, uma licença sem remuneração, e consegui cursar a faculdade de Direito em 4 anos. Fui considerada a melhor aluna e passei logo também no primeiro exame da OAB, para a felicidade dos meus professores na época e da própria família. E depois eu parti para fazer o mestrado e doutorado na Universidade de Brasília. Foi quando eu fui recebida pelo Instituto de Psicologia. Eu tinha muito interesse em escrever sobre interdisciplinaridade entre direito e psicologia, e achava que o curso de psicologia poderia me ajudar mais do que o curso de direito, porque no direito se faz mais pesquisa bibliográfica e na psicologia a gente faz mais pesquisa de campo. E no mestrado eu pesquisei sobre abuso sexual contra crianças, e no doutorado eu estudei a Lei Maria da Penha e associei à justiça restaurativa. Depois eu publiquei esses 2 livros, oriundos da minha dissertação, do mestrado e da tese de doutorado. Antes de seguir um pouco a carreira acadêmica, você voltou para muitos concursos, fez alguns concursos, em especial o concurso do Senado. Sim. Como é que foi essa experiência? Foi em 2002, eu estudei muito para esse concurso, muito, muito. Eu escolhi a área de trabalho, processo de trabalho. Foi uma área que eu me destaquei muito na universidade, na área de trabalho, processo de trabalho constitucional, e optei pelo trabalho, processo de trabalho, e estudei muito, 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 muito mesmo. E fiz uma prova ótima na parte de trabalho, processo de trabalho constitucional, por língua portuguesa, mas tinha um tal de raciocínio lógico e havia necessidade de ter um mínimo na prova de raciocínio lógico. Era o CESP na época e uma errada anulava uma certa, e eu não fui bem na prova de raciocínio lógico e reprovei por causa do raciocínio lógico. Se eu tivesse tirado pelo menos a pontuação mínima em raciocínio lógico, eu teria entrado como uma das primeiras no concurso. Infelizmente, a vida dá esse tapa na cara da gente, né? Isso te traumatizou com os concursos? Não, eu fiquei um pouco magoada, porque eu me achava altamente capaz de exercer um cargo no Senado Federal, ainda mais numa área que eu gostava muito, e me senti um pouco prejudicada com essa história de ter um mínimo em raciocínio lógico. Mas era a regra, entrei no jogo e perdi o jogo. E daí surgiu a necessidade depois eu fui convidada, né, para dar aula na Universidade Católica, e aí eu decidi partir para o mundo acadêmico. Foi quando eu resolvi fazer o mestrado e doutorado.
Avançam aí quase 20 anos e você decide voltar para o mundo dos concursos, já com os 2 filhos bem criados. Por que esse retorno? Quando a gente tem crianças pequenas, ainda mais assim, eu sempre tive muita preocupação com questão de violência e abusos, e eu não queria que meus filhos ficassem com pessoas estranhas. Então, eu me dediquei muito à infância dos meus filhos e muita educação deles. E isso demandava tempo, bastante tempo. E, e aí eu conseguia estudar na UNB, fazer as disciplinas obrigatórias e, ao mesmo tempo, eu escrevia os meus trabalhos em casa. Então, eu estava atenta às crianças. E depois, quando os meninos crescem e saem de casa, Gabriel casou, Matheus mora nos Estados Unidos, está tentando a carreira de músico, aí eu vi que a vida deu uma guinada, né? Um ninho vazio, e era hora de voltar a estudar, porque eu queria ser consultora legislativa. Nunca quis ser juíza, promotora, nada disso. Eu queria ser consultora legislativa. Gosto do poder legislativo. Gosto de trabalhar com a pauta de direitos humanos também. Principalmente depois do meu mestrado e doutorado, eu vi como eu me identificava com essa pauta de direitos humanos. E aí surgiu o concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 2018. Eu parei tudo e comecei a estudar. Estudei muito, fiz muitos resumos, porque eu tenho memória visual, fotográfica. Acho que é muito importante as pessoas descobrirem qual o tipo de memória que tem. Eu sou capaz de ir ao supermercado, olhar o preço de alguns itens e chegar ao caixa e saber exatamente os preços que estavam lá na gôndola, na estante. Então, eu escrevia muito, fazia muitos resumos, e esses cadernos até hoje estão comigo. E consegui passar. Só que veio a pandemia e o concurso foi suspenso, inclusive as nomeações. E esperamos, né? Esperamos até a nomeação sair. E essa nomeação saiu quase 6 anos depois da homologação final do concurso, do resultado final. Vou falar um pouco antes do processo, antes desse sucesso, né? Você se preparou com muito vigor, estudou muito, escrevia muitos resumos e acabou sentindo algumas dores físicas, algumas limitações. Quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse estudo para concurso? Muitos desafios médicos, né? Senti dor no cotovelo, nessa regiãozinha aqui, que exigiu a aplicação de fazer infiltração. Algumas vezes, muita dor, mas eu não parava de estudar, mesmo assim. Eu comprei uma órtese, um aparelho que eu colocava e continuava escrevendo. Também senti dor no punho, porque eu escrevia muito, e os dedos ficaram dormentes. Cheguei aí ao médico, ele disse que eu tinha que fazer uma cirurgia para reparar, porque isso aqui poderia ser uma coisa, se transformar numa coisa mais grave. E, na verdade, não foi nada disso, porque depois que eu terminei de estudar, veio o resultado e os dedos melhoraram, quer dizer, as dores desapareceram. Mas eu tratei com acupuntura, com infiltração e com fisioterapia. E não parava de estudar, porque se eu parasse de estudar, eu ia sair da fila. E eu não queria sair da fila. Eu queria ficar na fila da aprovação, porque quem estava na minha frente ia ser aprovado em um ou outro concurso, e eu queria que chegasse a minha vez. Em algum momento você pensou que não ia dar, porque já tinha passado do tempo certo para fazer esse tipo de dedicação para esse tipo de projeto? A gente pensa nisso, né? A gente às vezes acha que está velha para fazer as coisas, porque, principalmente para a mulher no Brasil, né, a gente tem um etarismo muito forte contra a mulher. O homem que completa 60 anos é bonitão, charmoso, a mulher não, já está velha, né, coroa, já tem que ficar em casa só fazendo crochê. E no meu caso, não, no meu caso é diferente. Eu sempre fui muito audaciosa, olhava para frente e sempre quis melhorar de vida. E aí eu cheguei a pensar, será que já passou meu tempo? Houve muitas dificuldades, inclusive pessoais,
Mas depois eu pensei, não, vamos continuar chutando a bola para frente. Vamos continuar estudando, até porque eu tenho que dar um bom exemplo para os meus filhos e depois para os meus netos, né? Que é possível, mesmo quando você passa dos 50 anos. E eu vejo que muita gente, com mais de 50 anos hoje, tem mudado de carreira. Não quer mais ser professor, não quer mais ser advogado e procura outro tipo de carreira, porque a gente está numa época que busca satisfação pessoal também associada à profissão. Então eu posso dizer que agora, neste momento da minha vida, eu consegui alcançar o que eu sempre quis na vida, de trabalhar no legislativo e sendo consultora de direitos humanos, principalmente num lugar, num órgão dentro da Câmara Legislativa que trabalha com questões das mulheres, né? A gente trabalha não só com violência contra as mulheres, mas na autonomia da mulher, autonomia financeira, a busca pelo trabalho, o empreendedorismo feminino e também a mulher na política, a mulher tem voz. Então, tudo isso me dá uma satisfação enorme de poder estar ajudando outras mulheres. Houve reprovações nesse caminho? Houve algumas reprovações. Quando eu comecei a estudar, recomecei a estudar, né, depois do concurso do Senado, houve algumas reprovações, sim. Eu fiquei frustrada, mas eu ficava frustrada 1, 2 dias, depois eu recomeçava a estudar. Eu não tinha essa... Eu sabia que era uma jornada, que é um degrau de cada vez. E eu sempre fui professora, né? Trabalhei com crianças e adolescentes, depois alfabetizei adultos, depois eu fui para o ensino médio, depois eu fui para o ensino superior, trabalhei 15 anos como professora na Universidade Católica de Brasília, dava aula de Direito Constitucional e Direito Internacional Público, e via os meus alunos crescendo aos poucos. E eu sei que a educação é um processo, passar no concurso é um processo, e que você precisa subir aos poucos cada degrau. E à medida que você for estudando, você vai ganhando mais conhecimentos, mais segurança, e sabe que vai chegar a sua vez, como chegou a minha, demorou, mas chegou. Qual é a principal diferença da preparação para concursos e o estudo acadêmico? O estudo acadêmico tem um viés mais de pesquisa de campo, né, que é o que eu gosto, ou então de pesquisa bibliográfica. Você se aprofunda mais em um tema, né? Por exemplo, doutorado, eu trabalhei com Lei Maria da Penha. Eu fiquei 1 ano em uma região administrativa daqui da Ceilândia, entrevistando juízes, promotores, vítimas de violência doméstica, advogados, os próprios agressores, os homens também que se sentiam vítimas de um sistema maior, né? Da violência externa também, da falta de emprego, de perspectiva de vida, também é uma forma de violência que eles sofrem. E aí eu sabia que era um processo, e que se eu reprovasse 1, 2 ou 3 vezes, eu sabia que eu estava a cada dia melhorando, e isso fazia diferença até na questão psicológica e emocional. E eu olhava para todo mundo com cara de paisagem, não passei, ok, vamos para o próximo concurso. É assim que funciona. Você me relatou que ao fazer questões, muitas vezes você colocava, como diz a expressão, pelo em ovo. Às vezes imaginava muitos cenários possíveis, até pelo seu viés acadêmico, de pesquisa, sim, de um amplo conhecimento, acaba jogando contra às vezes também, né? E eventualmente teve de aprender a fazer prova, do jeito que o examinador quer, né? Tem que entender o estilo ali, né? Sim, porque como eu tenho essa atividade acadêmica, a gente fica procurando, mas por que isso, mas por que aquilo, né? Você fica procurando os detalhes, e para estudar para concurso não pode ser assim. E eu resolvi mais de 35.000 questões no site do Gran Questões. Foi treinando que eu deixei de procurar pelo em ovo. Eu falei assim, Ivonete, vai ser dividido em 2 personagens. Aquela que faz concurso, que não procura pelo em ovo, ela só resolve as questões ipsilíteres do que está pedindo ali, e aquela do acadêmico, que gosta de escrever livros, de artigos, de fazer pesquisas. Então, eu ativei mais o meu lado de concurseira e esqueci um pouco o lado acadêmico, para poder não procurar pelo em ovo. Por amor de Deus, não procurem pelo em ovo, porque atrapalha muita gente, muito na hora de resolver questões, principalmente quem é do direito. Do direito, a gente sempre tem também esse lado de questionar muito.
e atrapalha na hora de resolver as questões. Eu não preciso nem dizer que você foi aluna do GRAM, né? Claro. E estudou com as videoaulas, com os PDFs, Sim. fez 35 mil questões, talvez uma das recordistas ali, pelo menos está no ranking ali forte. Como é que você estudava? Como é que era um dia médio seu de estudos? Primeiro eu fazia um cronograma, né? Eu sempre fiz um cronograma semanal. Todo domingo eu parava um pouquinho e fazia o meu cronograma de atividades da semana. Então eu dividia as disciplinas do concurso em 3 grandes grupos e a cada dia eu estudava 3 grandes grupos e resolvia questões daquelas disciplinas. E também fazia os meus resumos. Aí na segunda-feira, na terça-feira eu fazia os 3 grandes grupos, os outros 3. E assim o ritmo ia se intensificando, ia se repetindo, né, toda semana, porque estudar para concurso é repetitivo. Não tem nada de novidade, não tem, assim, nada desafiador na questão da rotina. A rotina é a mesma. E a gente aprende muito, viu? O que eu aprendi estudando para concurso, mesmo na área do direito, da minha formação, que eu fiz uma boa faculdade, aprendi muito, foi muito bom para mim. Eu agradeço muito a ter tido a oportunidade de assistir aulas de outros professores, inclusive até de direito constitucional, que eu sempre fui professora de direito constitucional, e de processo civil, de outros professores, e resolver questões e ler PDFs também. Isso me ajudou bastante. A vantagem é que, como eu cursei uma faculdade de direito, fui uma aluna aplicada, as doutrinas mais pesadas eu li durante o curso de direito. Então, para estudar para o concurso, eu não precisava ir para as doutrinas bem pesadas, eu já estava preparada para pegar um material mais objetivo. Como foi a sensação quando você viu seu nome no Diário Oficial, já ali nomeada, depois dessa novela toda, né? O concurso acabou, acho que se não me engano foi suspenso, momento, depois veio a pandemia, depois atrasou, enfim. E eu não sei se a minha memória está visual quanto a sua, mas eu acho que foi numa quarta-feira, se eu não me engano. Foi numa terça-feira. Terça-feira, dia 12 ou 13 de março? Não, dia 25 de fevereiro. Ah, de fevereiro. Dia 25 de fevereiro. O presidente da Câmara Legislativa, o deputado Wellington Luiz, ele tem uma prática de ligar para os nomeados. Então, um dia antes, ele liga, a gente até brincava com ele, me liga, presidente. Ele me ligou. Na segunda-feira, eu estava indo dar aula, que eu também sou professora universitária, hoje eu fiz um concurso para a Universidade do Distrito Federal, que é a primeira universidade pública do Distrito Federal, e passei em primeiro lugar, sem me ter me preparado especificamente para aquela prova. Mas como eu já vinha me preparando há bastante tempo para concursos, e aí eu cheguei lá, fiz a prova, passei em primeiro lugar, e já tinha sido nomeada, já estava trabalhando. Eu estava indo trabalhar, dar aula à noite para o curso de gestão pública, e aí o presidente me ligou. Nossa, que sensação maravilhosa. Foi a melhor sensação que eu tive assim, nos últimos anos da vida, depois do nascimento dos meus netos, é claro. Mas fiquei muito feliz, agradeci muito o presidente e agradeci a todo mundo que me ajudou, né? E no outro dia saiu o Diário Oficial com o meu nome. Eu estava tão louca, desesperada, porque eu entrei em contato com o setor de pessoal lá antes, bem antes, falei assim, eu vou ser chamada, eu vou ser convocada, vou ser nomeada. Que eu peguei a relação de documentos, tudo que eu precisava, de exames, de documentos, para tomar posse. Eu fui nomeada dia 25 de fevereiro e tomei posse dia 25 de fevereiro. Você bateu o recorde, foi no mesmo dia? No mesmo dia, no mesmo dia. Eu fui nomeada de manhã, saiu de manhã o Diário Oficial, às 14 horas em ponto, eu estava tomando posse. No outro dia, começou a trabalhar? No outro dia eu entrei em exercício, dia 26, e fui lotada na Procuradoria Especial da Mulher. E você está gostando? Muito, estou gostando muito. A gente tem, como eu já disse, várias atividades voltadas para a mulher e para a família, né? Mas em especial a mulher, e isso tem me deixado muito satisfeita, sabe? Chegar a essa fase da vida e poder ajudar outras mulheres a alcançar o que eu alcancei.
ou pelo menos a superar a violência, superar a pobreza, ganhar mais autonomia financeira, seguir em frente, né, estudar. O clima é bom? O clima é ótimo. Trabalhar na Câmara Legislativa, eu digo, o clima é excelente, todo mundo é amigo de todo mundo, as pessoas se abraçam, se respeitam, o sistema de saúde lá é excelente, tem médico todo o tempo à disposição dos servidores. Se eu sentir uma dor de cabeça, uma gripe, você desce, conversa com os médicos, já sai medicada. E o ambiente de trabalho é excelente, eu estou muito satisfeita com o presente que Deus me deu, e também com a minha colaboração do GAN Cruz. Olhando para trás, né, carregando água ali na cabeça quando criança, vivendo situação de vulnerabilidade econômica muito grande, no início da vida sem esgoto, sem estrutura, depois indo para a escola com uma certa dificuldade, um pai violento. Olhando hoje, a sua vida de hoje, como que você reflete ali sobre aonde você conseguiu chegar perante de onde você largou? Tem muita gente que acha que olha pra gente e fala assim: "Nossa, tudo veio, tudo caiu do céu", né. E na verdade nada cai do céu, tudo é uma conquista. E eu digo que foram momentos difíceis, quando eu era criança, chegamos até a passar, assim, não fome, mas estar num estado de fome, de ter necessidades, né, de ter uma complementação alimentar, tanto é que o lanche na escola era muito importante para mim e para meus irmãos. E ter pais que não tinham nenhuma condição financeira, nem educação formal, que incentivavam os filhos a estudar. E poder mostrar para minha família, eu sou a primeira graduada da família, a primeira que cursou mestrado, a primeira que cursou doutorado, é a primeira que passa num concurso desse nível, né. Então eu fui a primeira em tudo, então eu tenho que dar exemplo para todo mundo. E mas, eu só tenho a agradecer a Deus, as pessoas que me ajudaram, eu tive ótimos professores, e eles foram maravilhosos nesse meu percurso, para ajudar nesse percurso que eu percorri até aqui, e dizer que Deus sempre esteve presente no meu coração. Eu reclamava para Ele e depois falava assim: vamos em frente que Deus está me segurando e eu vou em frente e vou conseguir chegar lá". É diferente curtir o fim de semana com os netos, concursada, fazendo o que você gosta? Nossa, maravilha, assim, que quando a gente é concursada, mudou o meu foco agora, né. Claro que eu continuo estudando muito a questão da mulher agora, principalmente porque eu fui lotada numa área que exige mais conhecimento na área de violência doméstica, empreendedorismo feminino, mas agora eu resolvi retomar a minha leitura dos livros dos autores russos, né. E aí eu acabei de terminar o Crime e Castigo, de Dostoiévski, já comecei a ler um outro livro, que é da Carolina, Maria Carolina, sobre despejo, e estou com a relação de livros, eu já comprei todos na Amazon, estou com uma montanha de livros para ler, porque o meu objetivo agora é ler muito e brincar muito com os meninos, com os netos. Qual conselho, né, você daria para quem está nos acompanhando, às vezes, com dúvidas sobre o futuro, às vezes buscando se reposicionar profissionalmente, já depois de uma certa etapa da vida, ou alguém que vem de muitas reprovações, qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável como você foi, né, mesmo com dores, mesmo com dificuldades, mesmo com dúvidas, e não desistir? É muito difícil dar conselho, né, porque cada um tem a sua realidade própria, o seu contexto familiar, seu contexto profissional. Mas eu acho que, o mais importante é a pessoa ter consciência daquilo que ela quer, é subir a escada. Então, ter foco e buscar gradativamente o sucesso, porque o sucesso não cai do céu, não é de uma hora para outra que você passa numa prova. Eu mesma tenho uma experiência agora de um familiar que está estudando para concurso, e eu vejo também que é uma luta diária, insana às vezes, né, mas se a pessoa tiver consciência do que deseja e com o apoio da família,
tentar reunir a família para dar esse suporte, eu acho que já é meio caminho andado. Pode dar um abraço? Claro. Muito obrigado, mãe, pela entrevista. Parabéns pela história mais uma vez, pela superação, sua inspiração para todos nós. Inclusive para os netinhos que ainda não sabem o que está acontecendo, mas que olha aí na sua garra, na sua energia, algo diferente, né? Algo que eles podem se apoiar. Obrigado. Eu que agradeço, e mulheres, corram atrás dos seus sonhos. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe seu like, porque essa entrevista é especial, você não pode deixar ela ficar sem like. Assine nosso canal, clique aí no sininho para receber todas as notificações, deixe seu comentário e também, se preferir, você pode nos acompanhar no Spotify. Todas as entrevistas estão lá em formato de áudio. Então fica a seu critério, YouTube, Spotify, onde você achar melhor. Até a próxima entrevista, toda quinta-feira às 19 horas. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.